Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Eu sou o professor Jussier e o assunto que vamos abordar vocês poderão encontrar nos itens 6 e 7 do livro da nossa disciplina. São dois tópicos de conhecimento importantes demais para a nossa prática de sala de aula: a cooperação e as tecnologias digitais. Vamos então para as nossas discussões? Quando se fala de aprendizagem cooperativa, a primeira coisa que vem à cabeça é o trabalho em grupo. E talvez esse seja realmente o grande segredo de uma prática colaborativa. Só que apenas juntarmos um grupo de alunos em suas classes, carteiras ou mesas, não significa que a aprendizagem cooperativa está acontecendo efetivamente. Hoje, eu queria que a gente pudesse avançar nesse processo de compreensão da prática da cooperação, começando por pensarmos juntos. Qual é mesmo a importância da cooperação no ensino-aprendizagem? Para entender esse conceito, a gente pode subdividi-lo em alguns elementos. E eu queria me dedicar a trabalhar mais detalhadamente cada um deles, para que a gente pudesse alcançar todo o potencial do grupo. Vamos conhecer um a um esses 6 elementos? Se não existir a interdependência positiva, não há cooperação. Para promover a interdependência positiva, o professor precisa pensar suas atividades, que elas não sejam realizadas individualmente ou com o esforço de alguns elementos do grupo. Existem várias formas de gerar interdependência positiva entre os envolvidos. Por exemplo, a divisão de atividades, onde cada membro torna-se responsável pela resolução e compreensão de uma parte do material. Tem também a divisão de papéis. Cada membro possui uma função única no interior do grupo. Enquanto uns intermediam discussões, os outros, por exemplo, vão produzir resumos e relatórios. Você percebe o quanto está imbricada a interdependência nesses dois exemplos? Isso sem falar no senso de responsabilidade que passa a ser desenvolvido entre os membros do grupo. Uma das vantagens da aprendizagem cooperativa é estimular o compartilhamento de ideias e habilidades de seus pares. Em situações cooperativas de ensino, cada estudante é responsável pelo seu progresso acadêmico e também pelo progresso do grupo como um todo. Dessa maneira, cada membro possui uma tarefa a ser desempenhada dentro do seu grupo e outras associadas à dinâmica do grupo, possibilitando assim a potencialização do seu próprio aprendizado. Os estudantes envolvidos em um ambiente de ensino cooperativo devem ter tempo e oportunidade para poder compartilhar ideias e opiniões, também discutir conceitos. Essas dinâmicas são importantes e devem ser incentivadas pelo professor. Este pode interagir, contrapondo pontos de vista, trazendo outros olhares, também outras temáticas para colocar em discussão, ou até mesmo provocando um aprofundamento na reflexão que está sendo discutida. Ao trabalhar de maneira cooperativa, os alunos, além de aprender conceitos acadêmicos, precisam também aprender pequenas regras de comportamentos interpessoais e de grupo, de modo a que consigam trabalhar em equipe. A organização, o comprometimento e o respeito dentro do grupo são fundamentais para o sucesso do trabalho. É muito importante que os grupos avaliem quais tipos de ações contribuem ou não para o seu melhor desempenho. É necessário que o processo da aprendizagem cooperativa esteja sempre supervisionado pelo professor e que o professor solicite feedbacks aos alunos para fazer inserções de alinhamento e até de mediações de possíveis conflitos. O desenvolvimento de habilidades cooperativas é importante não só no ambiente escolar, mas também no trabalho e na vida.
Cada vez mais, nós precisamos aprender a ouvir, compreender e respeitar diferentes pontos de vista, aprender a defender e argumentar sobre opiniões baseadas em evidências, efetivar a comunicação, tomar decisões, analisar prioridades e resolver problemas. O trabalho com grupos cooperativos estimula o desenvolvimento de habilidades e competências que permitirão ao estudante fazer a diferença no meio em que ele estiver inserido. Agora, pessoal, para resumir tudo o que falamos sobre aprendizagem cooperativa, eu queria chamar a atenção para um trecho do livro que é bastante relevante. Olhem só! Fica claro que a aprendizagem só poderá ser efetiva e só poderá ser alcançada se o trabalho em grupo for feito em colaboração. Licença, professor. Eu fiquei ouvindo o senhor atentamente e gostaria de perguntar qual é o papel do professor neste processo? Vamos lá. O papel do professor é desenhar cuidadosamente a proposta. É definir os objetivos, os materiais de trabalho, dividir o tema a ser tratado em subtarefas, ser um mediador, propondo questões essenciais que realmente apontem para a construção do conhecimento e, por fim, acompanhar o trabalho, resolvendo questões específicas individuais ou grupais. Cabe ainda ressaltar que é o desafio que valida o conhecimento. É a análise entre as informações coletadas, a que está mais correta, a menos adequada. E é esse diálogo, essa junção de ideias, opiniões, leituras e conhecimentos que vai fazer a diferença na aprendizagem significativa. Outro assunto a ser abordado é o uso da tecnologia digital na aprendizagem. Você já parou para pensar como aconteciam as aulas há 20 anos? E há 50? E se retroagirmos a 100? Ou 300 anos atrás? Quais tecnologias estavam disponíveis para o uso do professor? Para contribuir nessa reflexão, vamos acompanhar alguns exemplos de evolução tecnológica ao longo do tempo. Primeiro, a tecnologia das pinturas rupestres. Depois, a tecnologia oral e dos números da escola grega. A invenção do papel na China. A tecnologia da transcrição manual. A invenção da imprensa por Gutenberg. O início da escola pública. A tecnologia das lousas da sala e do aluno. E o livro escolar. A era do audiovisual, com tecnologias como o rádio, o projetor de filmes e o retroprojetor. A era da informação, novas tecnologias como a televisão, o videocassete e as gravações de vídeo e áudio. A era do computador e a criação da primeira lousa inteligente. A era digital, com a maior de todas as tecnologias, a internet. A era da interatividade. Desktops, notebooks e smartphones amplamente utilizados. E o domínio da fotografia digital. E você, como vai ajudar a fazer a sala de aula de amanhã?
Você percebeu que, na medida que os anos foram passando, as novas tecnologias foram surgindo cada vez em um espaço menor de tempo? E com toda essa diversidade de ferramentas tecnológicas que existem, é possível fecharmos a porta da sala de aula para elas? As discussões e estudos sobre a relação entre as tecnologias digitais e o ensino-aprendizagem vêm ganhando espaço desde o século XX. Skinner é um dos pioneiros a abordar o uso de tecnologias digitais como um processo que contribui significativamente para uma melhora na aprendizagem. Na atual década, a educação e a sociedade se deparam com diferentes demandas em relação aos usos das tecnologias digitais. A Unesco, a própria BNCC e outros órgãos internacionais destacam a importância de desenvolver no aluno competências e habilidades nos campos social, emocional, afetivo, colaborativo e crítico, e que isso esteja aliado às tecnologias digitais. Mas, professor, como ensinar conteúdos essenciais para cada ciclo estudantil e interligá-los com as tecnologias digitais? Boa pergunta. Então vamos lá. O primeiro passo para isso é desenvolver a compreensão de que tecnologias digitais são apenas ferramentas mediadoras. Elas buscam potencializar a aprendizagem. Elas não são o acesso direto ao conhecimento, e sim um caminho que pode ser guiado ou amparado pelo professor, ou até mesmo pela plataforma que permite o acesso. As ferramentas, por si só, não estabelecem mudanças. Apesar de expandir possibilidades e capacidades de pesquisa e comunicação, se não forem pensadas e se não forem direcionadas a uma construção de aprendizagem efetiva, não passarão de ferramentas. O nosso livro, lá na página 56, traz um exemplo sobre o que estamos falando. Um professor escreveu um texto no quadro verde com giz. E o outro professor colocou o mesmo texto em uma apresentação de PowerPoint, solicitando que o aluno copiasse. Houve uso da tecnologia? Sim. E houve mudança na aprendizagem? Não. O primeiro passo é entender que a sala de aula que formou a mim e a vocês todos não serve mais para o aluno. É preciso criar um novo ambiente que vai exigir do professor e do aluno o desenvolvimento de competências e habilidades. É fundamental que a gente entenda que todos os processos que integram a aprendizagem moderna, tecnológica e cooperativa, empreendedora, só vão funcionar se eu estabelecer novos objetivos para a minha sala de aula. Mudar os métodos não fará com que mude o objetivo final. Mas, se você mudar o objetivo final, aonde quer chegar, o que quer alcançar, então perceberá que os métodos devem ser diferentes. Mudando o ponto de chegada, todos nos obrigaremos a mudar o percurso a percorrer. A tecnologia educativa exige novos modelos pedagógicos que requerem docentes especializados e comprometidos com o ensino e aprendizagem num contexto totalmente novo. Tudo refere-se a ser efetivo e funcional também com as crianças que já não são mais as crianças que tínhamos antes. O aluno tem um aproveitamento muito melhor quanto maior for a sua interação, quando ele não é um elemento passivo e parado em sala de aula. A nossa aula de hoje fica por aqui e não se esqueça, professor, seja sempre um aprendente. Abraços e até a próxima!